Oi, mulher, cê tá boa? Gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação da fibra de vidro do zero, desde a preparação até o lixamento final, tá? A primeira coisa que eu faço é tirar toda a oleosidade da primeira camada da unha da minha cliente e já vir retirando o excesso de cutícula. Então, eu pego uma broquinha diamantada, essa minha broquinha é 718. Eu já comecei a tirar toda a oleosidade e afastar a cutícula. Reparem que quando eu vou tirar a cutícula, eu meio que deito a broca na diagonal, para que assim fique mais fácil de retirar esse excesso de cutícula. E depois eu venho com ela reta, só para tirar a oleosidade da lâmina. Essa minha cliente, ela tem os dedinhos manchados, porque ela trabalha muito mexendo com produtos químicos e produtos de cozinha. Então, acaba que a lâmina natural dela já é um pouco manchada. E essa cliente também tem uma lâmina bem grossa. Então, significa que a lâmina dela é um pouco mais escura do que o normal. Então, eu vou fazendo esse acabamento e logo depois eu já venho com uma lixa 100-180, fazendo ranhuras na lâmina da minha cliente. Lembrando que eu não forço a lixa em cima da lâmina, eu apenas passo ela para que ela faça ranhuras e facilite a aderência dos meus produtos químicos. Faço esse mesmo processo na outra mão. Enquanto a outra mão já está pronta, apenas vou pegar o prep depois para poder tirar toda a sujidade que fica. Lembrando que antes de eu passar o prep, eu passo um pincel para tirar o pó. E se dependendo da quantidade de pó que tiver, eu passo até uma escovinha para tirar o máximo de resíduo possível, para que depois eu venha somente com o prep e tire o excesso que ficou. Agora eu vou começar a minha preparação química. Eu pego o meu preparador, lembrando que todos os produtos que eu vou usar aqui, gente, são da Nails 21. Eu só trabalho somente com essa marca hoje em mesa. Eu tenho resultados incríveis, então eu não troco essa marca mais por nenhuma outra. Depois que eu passei o primer ácido na região próxima da cutícula, eu venho com o promotor e passo no restante da lâmina, tomando muito cuidado, gente, porque nenhum desses produtos podem encostar na cutícula, senão a cliente ela pode acabar tendo uma reação. Depois que eu fiz toda a preparação, eu venho com o meu gel base da Nails 21 também, que é o máscara. Ele é uma corzinha mais amarronzada, então ele acaba dando uma camuflada no leito. Passo primeiro nos 4 dedos e já venho com uma camada mais grosseira na ponta para poder aderir a minha fibra. Eu sempre deixo o dedão por último, porque como ele fica na lateral da mão, se eu for colocar ele junto com os outros 4 dedos, ou vai acabar batendo, ou acaba encostando um dedo no outro. Então eu prefiro fazer somente os 4 dedos, depois eu venho e faço o dedão. Reparem que na hora que eu vou aderir a minha fibra, é muito fácil, eu quase não mexo a minha fibra. E uso uma cabine para me ajudar, para me auxiliar, para que não ocorra o risco dessa fibra descolar ou sair enquanto eu faço a outra unha. Venho fazendo isso em todos os dedinhos da cliente, tomando muito cuidado, sempre observando as laterais, lembrando que a fibra não pode faltar nas laterais, tá, gente? Porque é muito perigoso. Se faltar a fibra, vai dar dente, vai prejudicar toda a sua estrutura e seu ponto de tensão no final e na hora do acabamento. Então, sempre observem as laterais das unhas. Reparem que no dedão da minha cliente, ela tem o dedão um pouquinho mais largo. Então, o que que eu faço? Eu venho e coloco um pouquinho mais de fibra só nessa lateral onde faltou. E depois eu coloco na cabine para catalisar e venho fazendo a outra mão. Gente, nesse tempo a cabine me ajuda muito, a cabine portátil, porque ela me ajuda na economia de tempo em mesa, fazendo assim com que eu consiga ser mais rápida durante a aplicação. Então, eu super indico vocês usarem uma cabine portátil. Essa minha cliente, reparem que os dedinhos dela são crescidos para baixo, que é aquela famosa unha convexa. Praticamente todos os dedinhos dela, todos eles crescem para baixo. Então, quando eu aplico a fibra, ela sempre fica apontada para baixo. E isso é normal por conta da anatomia da unha natural da minha cliente. Reparem que nesse dedão eu também faço aplicação de mais fibra para poder repor o dedo inteiro. E logo depois eu já venho com o meu gel, que é o natural da Nails 21, tá? Para fazer o meu esqueleto. Nesse momento eu já tinha cortado a fibra no formato que a minha cliente queria e no tamanho. Então eu já venho preparando o esqueleto da minha unha. Hidrato a fibra por cima, ponho para catalisar por 3 segundos, venho e hidrato por baixo. Depois coloco mais gel por cima para poder dar estrutura para o meu esqueleto.
Reparem que eu tô colocando por cima e já fazendo como se fosse um ponto de tensão somente na borda livre. E já coloco para catalisar por 15 a 20 segundos. Isso vai variar da sua cabine, tá, meninas? Então varia da cabine de cada uma de vocês. Tem que estar testando para poder saber o tempo exato que a sua cabine leva para catalisar esse gel para você poder fazer a curvatura com a presilha. Enquanto eu já faço o esqueleto e a hidratação da fibra, eu já venho passando o gel também por cima da fibra que está aderida na lâmina natural, para já começar a camuflar, para depois diminuir, para facilitar a minha vida na hora do lixamento, que eu sempre faço antes de fazer o ponto de tensão. Venho com álcool 70 e já venho tirando toda a goma desse meu gel para poder começar a fazer o meu lixamento técnico antes de começar o ponto de tensão. Sim, gente, eu faço a preparação do lixamento e já deixo praticamente ele do jeito que eu quero, perfeitamente do mesmo modelo, para que facilite meu ponto de tensão, porque como eu trabalho com controle de produto, então quanto mais eu facilitar minha vida antes do lixamento final, menos tempo eu gasto para poder finalizar essa unha. Reparem que eu mostrei pra vocês como que deve ser o formato almond. Ele tem que ter aquele formato empinadinho, que é o famoso formato da canoinha. Então, esse é o principal ponto que eu foco quando eu vou preparar a minha almond. Faço todo o lixamento das laterais e foco muito nesse formato de canoinha, porque deixa mais natural, mais assimétrico e mais bonito, com certeza. Reparem que quando eu vou lixar, fazer o lixamento técnico, para eu medir uma unha, para ver se ela está do tamanho da outra, eu sempre coloco uma mãozinha do lado da outra para que o tamanho fique exatamente igual. Tenho muita preocupação com a simetria, me dedico muito à simetria porque fica lindo, fica um resultado maravilhoso e a cliente sai super satisfeita da mesa. Uma dica muito bacana para vocês, quando vai fazer o formato ou almond, ou quadrado, ou bailarina, sempre vire a mãozinha da cliente para você, em direção a ela, para que fique mais fácil de você visualizar se está torta, se precisa melhorar, se não precisa, tá? É uma dica super válida e vale muito a pena você fazer, garanto que vai ter muito sucesso em mesa. Agora eu já começo meu ponto de tensão. A primeira coisa que eu faço é passar uma pincelada por toda a lâmina para facilitar na hora que eu for colocar a pérola, porque assim ela vai espalhar e se auto-nivelar sem eu precisar ficar mexendo demais. Depois eu venho, primeiro eu ia fazer unha de mão por mão, só que compensava eu fazer uma mão só e depois fazer a outra. Então ficou um pouco bagunçada essa parte, vocês me perdoem, mas vai dar pra entender o que eu faço. Eu coloco duas pérolas, uma de cada lado do ponto zero, e venho com uma pérola um pouquinho maior descendo por toda a borda livre para dar estrutura para essa lâmina. Vale lembrar que não é necessário ter gel no leito, na cutícula, porque cutícula não é ponto de estresse, não é ponto de quebra. Ponto de quebra são os pontos zeros e a ponta da sua borda livre. Então, não é necessário você colocar excesso de produto na cutícula. Por esse motivo que o meu ponto de tensão é da metade da unha para baixo, porque são onde estão localizados o meu ponto de estresse. Cutícula não é necessário porque não quebra. Depois que eu finalizei uma mão, eu coloco para catalisar por 10 segundos ou até 20, varia de como tá a secagem do meu gel. E aí eu já venho colocando as presilhas. Lembrando que os dedões eu não coloco a mesma presilha que eu coloco nos 4 dedos, porque a presilha que eu coloco nos 4 dedos ela é menor. Se eu colocar essa presilha no dedão, eu corro o risco de amassar essa estrutura e acabar apertando demais e perdendo o formato que eu tanto queria. E aí eu vou ter que ter mais um trabalho de ter que pôr mais gel para refazer essa estrutura. Então eu sempre coloco uma presilha maior para que não aperte, não corra o risco de amassar essa estrutura. Depois que eu coloquei as presilhas, eu coloco para catalisar por 120 segundos. Enquanto isso acontece, eu vou fazendo o ponto de tensão da outra mão. Isso me facilita muito e me economiza muito tempo.
Nesse momento eu expliquei pra minha cliente qual é a forma que eu trabalho, né? Porque ela teve o questionamento, ela me perguntou, e a minha função como profissional é tirar essa dúvida da minha cliente. Então eu expliquei pra ela que pontos de tensão não é necessário fazer cutícula, porque cutícula não quebra. Lembrando que essa minha cliente, ela também já fez curso de unha, por isso ela teve esse questionamento, e eu acho muito importante a gente tirar esse tipo de dúvida das clientes. Depois que eu fiz todo o meu ponto de tensão, eu venho com uma broca de gramatura fina apenas para nivelar essa lâmina natural da minha cliente, porque como a unha dela cresce para baixo, ela fica um pouco com a fibra apontadinha, então eu venho com a broquinha apenas para nivelar esse gel. Como eu trabalho com controle de produto, então não tem muito o que eu lixar com a broca, então eu venho, nivelo e já venho com a lixa manual, igualando a minha unha e dando o acabamento final, que é lixar as laterais, voltar à simetria e lixar por cima para deixar ela bem simétrica, um almond bem redondinho. E faço isso nas duas mãos. Lembrando que todo o acabamento é muito importante, gente. O principal, o que vende, é sempre o acabamento. Então tomem muito cuidado e se dediquem muito a essa parte, porque as pessoas notam, é muito importante, porque é o seu cartão de visita, o seu acabamento. É o que é mais importante em toda a estrutura da sua lâmina. E depois que eu fiz todo o lixamento técnico e lixamento com o motor, eu venho com a finalização de cutícula, que aí é com as broquinhas mais finas. Mas essa parte eu vou deixar para um próximo vídeo. Então se você gostou muito desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e dá o seu feedback, porque é muito importante pra mim, pro meu crescimento aqui nessa plataforma, tá bom? E se você não conhece meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, já aproveita, vai lá e me segue. É muito importante pra mim e eu espero que vocês gostem, porque tudo que eu faço lá é feito com muito amor e carinho. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!